Bem-vindos à aula 26 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um enorme prazer vir até a sua casa através da sua TV, trazendo mais alguns conteúdos de língua portuguesa. Muito bem, para a aula de hoje, aqueles materiais básicos, caderno, lápis, borracha. Eu sei que você já se organizou, pois sabia que o professor estava chegando. Muito bem, abra o seu caderno numa folha nova e lá em cima do caderno, no topo, escreva a data de hoje, aula 26 e língua portuguesa. Muito bem, tudo está organizado aí com os seus registros no caderno. Vamos relembrar o que fizemos até aqui? Na aula anterior, o professor trouxe algumas obras de arte para que nós pudéssemos continuar analisando. Trabalhamos também com a legenda, falamos um pouquinho sobre as legendas dessas obras. Você lembra? Muito bem. Falamos um pouquinho também da autora do livro, Nereide. Ela é a autora do livro Brinquedos e Brincadeiras, que foi de onde tiramos o nosso texto. Então, fizemos algumas brincadeiras de compreensão para compreender as informações do texto. Também trabalhamos com análise junto a algumas obras. Lembrou disso? Fizemos alguns apontamentos sobre isso também. E o professor trouxe o dicionário. Eu mostrei para vocês como se organizar quando for procurar uma palavra na página do dicionário. Lembrou? Muito bem. E no final da aula, a professora Grace trouxe um pouquinho, uma recordação de uma brincadeira que ela trabalhou com vocês no ano passado, né? O Felipe mostrou como se reinventar nas brincadeiras de bolinha de sabão e a professora brincou com vocês aqui mesmo nessa sala virtual. Foi bem legal, não foi? Muito bem. E agora, o que vamos fazer? Vamos primeiro relembrar o texto que nós trabalhamos agora na íntegra. Acompanhe aí na tela da TV. Você está vendo o texto todo que trabalhamos até agora, brinquedos e brincadeiras. Aí está organizado os dois momentos, as duas partes do texto. Essas são as marcas que o texto deixa. E nós temos aí também ao lado as imagens relacionando em cada parágrafo. Tá lembrando desse texto? Ele falou de como os brinquedos eles são transmitidos de geração em geração. Eles são pensados a partir da observação do cotidiano das pessoas. A autora fala também sobre o folclore, que é o saber do povo, e ela começa relacionando os brinquedos com essa manifestação folclórica. O que significa isso? Significa que esse saber do povo sobre as brincadeiras, elas foram passando de tempos em tempos até chegar nos dias de hoje. Interessante, não é? Mas observando aí o texto que está aparecendo para vocês. Você consegue me dizer que gênero textual é esse? Será que esse é um conto de fadas? É um gênero narrativo? Ou será que é uma notícia? Pode ser editada e publicada em um jornal. Tá observando aí? Muito bem. Vamos então conhecer um pouquinho as características desse texto. Então vamos lá, conhecendo o gênero textual. Observe aí, ó. Ele é um texto informativo. Tem como objetivo principal informar o leitor sobre um determinado assunto, expondo e esclarecendo qualquer dúvida em relação ao tema. Então esse é um texto informativo. Você lembra que lá na primeira aula eu perguntei para vocês qual era a finalidade desse texto, para que ele serve? E nós selecionamos a opção informar o leitor, trazendo sempre fatos verdadeiros. Lembrou disso também? Interessante. Então é um texto informativo. E quais são as características do texto informativo? Olha lá.
Ele utiliza o discurso na terceira pessoa, ou seja, fala de alguém ou de alguma coisa. Então, quando o texto não fala sobre mim, né, sobre o autor, ele fala sobre outra pessoa, ou sobre outro objeto, ou outra coisa, ele está na terceira pessoa. Olha a dica que o professor vai dar para vocês. É muito comum nesses textos usarmos as palavras ele ou ela, eles ou elas, porque são palavras que se referem à terceira pessoa quando eu estou escrevendo sobre alguém ou alguma coisa. Guarde essa dica. O que mais temos? Ele utiliza linguagem no sentido real, informando o receptor, ou seja, o leitor, que recebe a mensagem de forma clara e direta. Então vamos entender esse sentido real. Na aula anterior trabalhamos bastante com essa questão do sentido real, falando então sobre os significados reais dessas palavras dentro do dicionário. Então, tudo que é escrito dentro desse texto informativo, ele utiliza um sentido real. Eu posso encontrar o significado de suas palavras dentro do dicionário. E essas mensagens, elas precisam ser claras e objetivas. Quando eu leio o texto, eu preciso entender rapidamente, ok? Vamos lá. E também é um texto que carrega citações, dados, informações sólidas e verídicas, no intuito de comprovar a credibilidade. O que significa isso? Citações. Quando no texto da autora eu utilizo a fala de uma outra pessoa sobre o tema. Eu trago também informações verdadeiras sobre esse tema. Por quê? Porque é um texto que vai informar sobre alguma coisa, sobre um fato. Então eu preciso contar a verdade sobre esses fatos. Então ele vai ter credibilidade, ou seja, eu vou acreditar em tudo que ele diz. Ok? Muito bem. Agora, vamos analisar alguns trechos do texto que nós já trabalhamos. Acompanhe comigo. Observe aí na tela o trecho. Brinquedos existem há muito tempo. Eles são até hoje transmitidos de boca em boca, de pai para filho. Então o trecho ele se refere a alguma coisa. Que coisa é essa? Que elemento é esse que é citado nesse trecho? São os brinquedos, não é mesmo? Já está ali no início do trecho. Aí eu pergunto para vocês, de quantos brinquedos estamos falando? Ali eu consigo descobrir quantos brinquedos estamos falando? Observe as opções. Apenas um ou muitos? Pensa rapidinho e eu já volto. Muito bem. Será que você conseguiu descobrir se é apenas um brinquedo ou muitos? Algumas palavras me dão pistas. Brinquedos existem. Eles são transmitidos. Algumas palavras terminam com um S. Isso dá um sentido de mais de um. Palavras que dão nome ou aquelas palavrinhas que se relacionam a um elemento que dá nome a alguma coisa e é terminada em S, ela está no plural. O que significa isso? Que se refere a mais de um. Então, nesse caso, são muitos brinquedos. Ele não diz se é 20, se é 30, ele só diz que são brinquedos, então nós entendemos que são muitos. Interessante pensar sobre a organização de algumas palavras dentro dos trechos das frases, não é mesmo? Então vamos continuar analisando esses trechos. Aí eu quero saber de vocês, como sabemos se a frase se refere a um ou mais de um brinquedo? Então vamos analisar aquele mesmo trecho. Brinquedos existem há muito tempo. Eles são até hoje transmitidos de boca em boca, de pai para filho. Observe aí a palavra brinquedos. Ela está no plural, termina com S. Né? A palavra brinquedo dá nome a um objeto, a objetos que nós utilizamos para brincar, não é mesmo? Muito bem, existem é uma palavra que se refere aos brinquedos. Ele é um verbo, é uma condição daquele objeto ou daquela coisa, não é mesmo? Então é um verbo que foi modificado para concordar com os brinquedos. Eu poderia, por exemplo, escrever brinquedos existe?
Ficaria errado, não é mesmo? Então, brinquedos existem. Então, eu posso usar existe quando eu estou falando apenas para um. Mas existem, terminando com M, quando se relaciona a mais de um. Ou o objeto está no plural. Muito bem. Outra palavrinha que muda no trecho é a palavra eles. Eles referem-se aos brinquedos também. E termina no plural, porque mais de um brinquedo, então ali o eles que se refere ao brinquedo também vai para o plural. Muito bem. O são também é um verbo, é uma condição. Também está flexionado no plural. Então, ele é, eles são. Até hoje, transmitidos. Transmitidos também é um verbo, né? É uma ação, agora é uma ação. Então, o que é transmitido? Transmitido é o brinquedo. O brinquedo é transmitido de geração em geração. Então, se nós observarmos ali, ó, o que mudou ali na frase? O que eu posso mudar de acordo com se é um singular ou se é mais de um plural. São as palavras que se referem ao elemento da frase. Então, tudo que se relaciona a brinquedo foi modificado. Se fosse apenas um brinquedo, essas palavrinhas seriam diferentes também. Vamos analisar outros trechos e verificar essas mudanças. Acompanhe comigo. Olha o trecho. Brinquedos existem há muito tempo. Eles são até hoje transmitidos de boca em boca, de pai para filho. Ainda é aquele trecho. Agora eu quero saber o seguinte: como ficaria a frase se ele se referisse a apenas um brinquedo? Como ficaria? Então, olhe lá. A primeira coisa que muda é o próprio brinquedo. Na frase original, ele está brinquedos. É mais de um, não é mesmo? São muitos brinquedos. Então, se é apenas um, então é brinquedo. Perde o S. Existem se relaciona, se refere a brinquedos. Então, ele vai mudar também. Existe. Há muito tempo, não mexo. Eles se relacionam diretamente ao elemento brinquedos. Então, eles, ele, são, é o verbo, né? O verbo, a condição que está flexionada para o plural, para muitos. Agora eu vou mudar ele para que seja apenas um. Então, ficou a palavra é. Até hoje. Agora, transmitidos, você lembra também que o professor sinalizou que é uma palavra que se relaciona a brinquedos. Então, vamos mexer. Transmitido. Aí o restante de boca em boca, de pai para filho. Então, o que eu mexi na frase? Tudo que se refere a um brinquedo. Se eu tivesse pedido para mudar brinquedos e pai e filho, aí seria uma outra mudança. Então nós temos que prestar atenção no que muda a partir da minha pergunta, da minha consigna, né? Então o que o professor estava falando ali no bonequinho? Como ficaria a frase se ela se referisse a um brinquedo? Vamos continuar? Vamos continuar treinando. Como ficaria a frase se ela se referisse a mais de uma pessoa? A frase é a seguinte: para criar um brinquedo, a pessoa observa muito bem as coisas do lugar onde vive. Então, ali na consigna, na pergunta do professor, quer dizer referir-se a mais de uma pessoa. Na frase, é uma pessoa apenas. Como que eu sei que é uma pessoa apenas? Não tem S no final. É a pessoa. Agora eu quero transferir para mais de uma. Vamos ver o que muda? Então, olha lá, ó, na tela. Para criar um brinquedo, vírgula. Agora começam algumas mudanças que eu vou falar da pessoa. Olha lá. As pessoas, o verbo, né, a condição observar. Ele se refere à pessoa ou ao brinquedo? Pensou? Se refere à pessoa, então eu mudo também. Observam muito bem as coisas do lugar onde vive. O muito bem as coisas do lugar onde vive, então, é ali uma segunda ideia. Então eu não mudo. Ficou assim, ó. Para criar um brinquedo, as pessoas observam muito bem as coisas do lugar onde vivem. Quando eu tenho que mexer na questão de número, de quantidade de uma frase, eu preciso verificar a quem se refere. Se é a pessoa, se é o brinquedo, se é um outro elemento, ok? Vamos lá. Mais uma vez, como ficaria a frase se ela se referisse a apenas um artista? A frase é a seguinte:
Para realizar as obras, os artistas se inspiram em objetos do folclore. Olha quantos elementos eu tenho nesse trecho. Obras, artistas e objetos. Mas na pergunta do professor eu quero mudar apenas o artista. Então, ali tudo está no plural. Tudo é mais de um. Mais de uma obra, mais de um artista, mais de um objeto. Mas eu quero mudar apenas o artista. Fica assim, ó. Para realizar as obras, vírgula, o artista se inspira, né? Porque a ação ali está relacionada ao artista. E depois eu termino em objetos do folclore. Muito bem, agora nós vamos treinar algumas atividades, tudo bem? Agora é com você. Observe o trecho ali, ó. As crianças brincam de bola, ponto. Aí tem uma lacuna, um espaço. Se divertem brincando. Eu tenho duas opções. Ela e elas. Eu quero que vocês leiam as palavras abaixo e complete a frase. As palavras ela e elas. Você recorda, você lembra que o professor falou que uma das características do texto escrito em terceira pessoa é usar a palavrinha ela ou ele, elas ou eles. Por quê? Essas palavras, elas acabam substituindo os elementos das frases para evitar repetição. Olha que interessante. Então, qual que é o elemento dessa frase? As crianças. As crianças brincam de bola. Se é as crianças, e eu não quero repetir as crianças se divertem brincando, eu uso o ela ou uso elas? Pensa, responde, copia a frase colocando ela ou elas. Combinado? Vou dar um tempinho para você. Muito bem, agora nós vamos conferir, eu tenho certeza que você fez as relações. O ela ou elas precisa se relacionar com as crianças. As crianças é uma ou mais de uma? É mais de uma. Então qual palavrinha aqui vai se relacionar e também mostra que é mais de uma? Se você anotou o elas, você acertou, parabéns! Agora o professor tem uma outra atividade para vocês, também parecida, mas um pouco mais difícil. Olha aqui, ó. Os, falta o elemento, são criados pelas pessoas a partir do lugar em que, aqui a palavrinha que se refere ao elemento, vivem. Nós temos que pensar na quantidade, no número da frase. Quando eu vejo a palavra os, criados, pessoas, será que os elementos da frase se referem a um ou mais de um? Vai pensando. Então aqui, ó, o elemento que está faltando ou é brinquedo ou é brinquedos. E eu quero depois completar a frase com a palavrinha que se relaciona a esse outro elemento da frase aqui, ó, as pessoas. Ok? Então, ó, é brinquedo ou brinquedos? Pensa aqui nas escritas das palavras. E ela ou elas referem-se às pessoas. Eu quero que você pense e complete aí no seu caderno. Vou dar um tempinho para você.
Muito bem, vamos conferir esta frase também. Então, o elemento ou é brinquedo ou brinquedos, né? Os criados, né? Será que é os brinquedos são criados ou os brinquedos são criados? O que concorda melhor, né? Brinquedos. Vamos anotar aqui, ó. Os brinquedos são criados pelas pessoas, a partir do lugar em que... Agora, a palavrinha que se refere às pessoas, elas. Em que elas vivem. Você acertou? Muito bem, vamos continuar analisando e reescrevendo frases. Vamos continuar no é com você. Agora observe aí na tela. A frase é a seguinte: as pipas voam sozinhas como recordações de infância. O que eu quero que você faça? Eu quero que você reescreva essa frase, mas pensando... Como ficaria a frase se ela se referisse a uma pipa? Então observe com o professor aqui, ó. O elemento que eu vou ter que mudar é pipa. Mas quais as palavras que se relacionam com o elemento pipas? Aqui, ó. As voam e sozinhas. Essas palavras, elas vão ser modificadas, ok? O restante vai ficar igual. Eu quero que você faça aí e já já eu venho conferir. Vamos lá, vamos ver se você acertou. Acompanhe aí na tela da TV a reescrita, vai aparecer aí para vocês. Como ficou na minha reescrita? A pipa voa sozinha, como recordações de infância. Então, o que eu modifiquei? Apenas as palavras que se referem diretamente à palavra pipa. O restante permaneceu igual. Compreendeu como é que eu faço? Eu preciso prestar muita atenção no elemento que eu vou ter que mudar. Nem sempre eu vou mudar tudo. Às vezes eu vou mudar um elemento apenas. Vamos fazer mais um? Agora a frase é a seguinte: o famoso pintor não se esqueceu de colocar a boneca no quadro. Então aqui eu tenho dois elementos. Eu tenho o pintor, tenho a boneca e são três elementos na verdade, né? O pintor, a boneca e o quadro. O que eu vou mudar? Eu quero saber como que fica a frase se ela se referisse a mais de uma boneca e a mais de um quadro. Então vamos analisar aqui junto comigo. O famoso pintor não se esqueceu e de colocar. Então tudo isso aqui, ó, se relaciona ao pintor. O que é o elemento que eu vou ter que trocar? Boneca e quadro. É isso que eu preciso trocar, não é mesmo? Quais as palavras que se referem à boneca? A palavra a. Qual é a palavra que se relaciona ao quadro? No. Então é isso que nós vamos mudar. Vou dar um tempinho para você e logo logo eu venho conferir.
Muito bem, agora vamos conferir. Então eu tinha que mudar a palavra de acordo com o que pedia ali no nosso exercício. Então era boneca, um primeiro elemento, e quadro, o segundo elemento. Então ficou assim, ó. O famoso pintor não se esqueceu de colocar as bonecas nos quadros. A sua ficou assim também? Bacana. Então aprendemos um pouquinho sobre a mudança, a concordância entre as palavras de acordo com o número. O número na frase é plural ou singular. Plural é quando eu relaciono esses elementos a mais de um. E singular é quando eu me refiro a apenas um. Combinado? Muito bem, agora a gente vai fazer aquele momento bacana de investigadores da língua portuguesa. Vamos continuar analisando os trechos do texto. Muito bem, agora eu quero que vocês observem as palavras destacadas nos trechos do texto. O que elas têm em comum? Então, quais são os trechos? Assim, elas, as crianças, entendem melhor o mundo dos adultos. O outro trecho é: eles, os brinquedos, são até hoje transmitidos de boca em boca, de pai para filho. As palavras são melhor e filho. Observando essas palavras, o que elas têm em comum? Observe aí atentamente na tela da TV. Você está vendo? As palavras melhor e filho. Melhor e filho são escritas com LH. Interessante, né? O som que essas letras juntas fazem. Estão observando aí, ó? Melhor e filho. Está aparecendo aí. Vamos analisar essas palavrinhas? Vamos entender o que ocorre com o som de cada letra nas palavras destacadas do texto. Observe a palavra melhor. Quando eu falo a sílaba me, será que eu consigo perceber o som do M e do E? Me. Eu consigo perceber, não é mesmo? M, E, me. E quando eu digo a sílaba lhor, será que eu consigo perceber o som de todas as letras L, H, O e R? Lhor. Quando eu falo LH, eu emito apenas um som. Não parece que é o som do L? Lhor. Aí eu percebo o som do O e do R. Se eu for contar quantos sons saíram da minha boca quando eu falei a palavra melhor, eu vou contar 5 sons. Apesar de ser escrito com 6 letras, apenas 5 sons saíram da minha boca. O M e o E, o L e o H, que parecem que é o som do L, o O e o R. Que interessante pensar sobre isso. Será que em filho também acontece? Observe a palavra filho. São 2 sílabas também. Filho. Quando eu digo fi, não parece o som do F e do I saindo da minha boca? Fi. Mas quando eu digo lho, está saindo apenas um som parecido com o L e o O. Filho. Quantos sons então saíram da minha boca? 4. Apesar da palavra filho ser escrita com 5 letras, apenas 4 foram emitidas pela minha voz. Interessante, não é? Muito bem, tem outras palavras com essa mesma característica. Vamos conhecer? Muito bem, e agora, nesses trechos do texto, o que as palavras destacadas têm em comum? Olha o trecho. As pipas voam sozinhas no espaço como recordações de infância. A palavra é sozinhas. E o segundo trecho é sonho das meninas brincar de boneca, quando nós falamos lá das tribos indígenas. Então as palavras sozinha e sonho. O que elas têm em comum? Observe aí atentamente na tela da sua TV. Sozinhas e sonho. Na escrita elas têm algumas semelhanças. Ambas são escritas com NH. Observe aí o NH nas palavras sozinha e sonho. Muito bem, vamos também entender o que ocorre com o som dessas palavras, sozinhas e sonho. Agora eu vou fazer aqui com vocês. A palavra é sozinhas. Muito bem, quando eu digo só
só. Eu consigo perceber o som do S e do O? Consigo, não consigo? So. Saem os dois sons juntos, mas eu percebo S e O. E quando eu digo Z, Z, também eu percebo o som do Z e o som do I. E quando eu falo o nha, nhas, nhas, eu percebo o som do A, eu percebo o som do S. Mas e o NH? Que som que ele faz? Nhe, nhe, nhe. Não é um som diferente? Não parece que é apenas um som que está saindo da minha boca? Então o NH fazem um som só. Olha lá, ó. Sozinhas. Quando eu digo a sílaba nhas, parece que saem 3 sons da minha boca, não é mesmo? Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sons saíram pela minha boca, apesar da palavra ser escrita com 8 letras, não é mesmo? Muito bem. A outra palavra era sonho. Sonho. Quando eu digo so, eu percebo o som do S e do O? Sim, não é mesmo? E quando eu digo nho, nho, eu percebo o som do N, do H e do O? Não consigo perceber todos esses sons, não é mesmo? Quando eu digo nho, eu percebo o som do O, mas eu percebo um som de nhe, não é mesmo? É um som apenas que sai aqui. Então eu tenho aqui 4 sons de uma palavra que foi escrito com 5 letras. Muito interessante, não é mesmo? Vamos ver mais alguns trechos. Observem as características das palavras no trecho. Dizem que sua origem é chinesa e era utilizada com fins militares por um general chinês. A palavra é chinesa e chinês. Se eu perguntar para vocês o que elas têm em comum, o que essas palavras têm em comum na escrita? Ambas são escritas com CH. Observe aí o CH no começo das duas. Então agora é com você. Quantos sons têm as palavras destacadas no texto? As palavras chinesa e chinês. Eu quero que vocês observem a palavrinha e contem quantos sons tem cada palavra. Vou dar um tempinho para você. Vamos conferir a sua resposta com a minha. Quando eu digo xi,
CH tem um som que nós já percebemos em outra letra, não é mesmo? X. Não parece um som do X? Aí é um som só, não é mesmo? Parece o som do X no CH nesta palavra e do I. Xi, XI. Mas se escreve com CH. Ne, za. S com som de Z e o A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sons aqui na palavra chinesa. Chinês também é uma palavra que tem um som característico de outra letra, né? Aqui no começo. CH, som de X nesta palavra. Então, chi, nes. Então, N, E, S. Aparece todos os sons na segunda sílaba, nes. E 2 sons aqui na primeira sílaba. Então, também, assim como as outras palavras, são sílabas que têm muitas letras, mas poucos sons. Observe aí a correção. Então, chinesa tem 6 sons e chinês tem 5 sons. Você acertou? Eu espero que sim. Muito interessante pensar, então, refletir sobre a quantidade de sons numa palavra. E olha que interessante, alguns conjuntos de letras formam apenas um som. Então olha lá, você percebeu que ao pronunciar LH em filho, NH em sonho e CH em chinês, emitimos apenas um som? Isso acontece em algumas palavras que levam, então, LH, NH, CH. É um conjunto de 2 letras que emitem apenas um som. Muito legal. Agora vamos brincar? Vamos fazer o jogo do dominó das palavras. Você está observando aí na tela da TV as peças do meu dominó. Essas peças são diferentes daquelas que vocês conhecem. É uma variação que o professor Rodrigo fez. Vem jogar comigo? Como que vai funcionar esse jogo? O professor vai mostrar uma peça que é a peça guia. A peça guia é essa daqui, ó. Ela tem So, Pa, Gi e Te. Eu quero escrever palavras que tenham essas características. Palavras que tenham um conjunto de letras que emitam apenas um som. Muito bem. Então a minha peça guia é essa daqui. Eu tenho que escrever uma palavra que seja para cima, ou para um dos 2 lados, ou para baixo, que forme aquela característica. Conjunto de letras que apresentam um único som. Então são palavras com NH, LH ou CH. Vamos lá. Vai aparecer aí na tela da sua TV 2 opções. Eu quero que você pense. Qual opção eu posso utilizar para formar uma palavra com NH, LH ou CH em qualquer uma das 4 direções? Observa rapidinho. Eu quero que você grite aí na sua casa. Professor, use a peça 1 ou a peça 2. Então, observou bem? Qual é a peça que eu tenho que usar? 1 ou 2? Pensou? Se você respondeu a número 2, você acertou. Eu vim aqui para cima e escrevi a palavra sonho. Vamos ver lá na TV como é que ficou? Então, número 2 entrou. E agora, eu quero fazer uma outra palavra que tenha CH, LH ou NH. E eu vou dar a dica para vocês. Agora, essa palavra vai para a direita. Então, para a direita eu já tenho o che. Que palavrinha que eu posso levar para a direita usando aquelas 2 pecinhas e formar uma palavra nova? Pensa aí, eu vou usar a pecinha de número 1 ou a pecinha de número 2? Pensou rapidinho? Falou aí na sua casa? Se você disse a pecinha de número 1, você acertou! Então, olha lá para onde estamos indo com o nosso dominó. Muito bem, agora eu quero fazer uma palavra com NH, CH ou LH que vá para cima. O meu dominó agora vai para cima. Qual pecinha eu tenho que usar para fazer uma palavra com LH, CH ou NH indo para cima? Observando ali, ó, peça 1 ou peça 2.
Você já está pegando o jeitinho do nosso jogo? Você disse a peça número 1 ou número 2? Se você disse a peça número 2, você acertou. Qual é a palavra? Canhão. Agora eu quero que você anote essas palavras aí no seu caderno. Sonho, chefe, canhão. E a partir de agora, você vai anotando as palavrinhas dentro de uma lista aí no seu caderno. Já fizemos 3, ok? Agora vai ser mais rapidinho. Vamos lá. Eu quero, observe aí ó, na tela, para onde estamos indo. Eu quero formar mais uma palavrinha com aquela regrinha lá dos sons, ok? Vamos lá. Eu vou para cima. Qual peça eu tenho que usar? A peça 1 ou a peça 2? Muito bem. Que palavra que eu formei? Bicho. Vamos lá? Para onde que está indo o meu dominó? Muito bem. Agora eu quero ir para a direita. Eu tenho que usar a peça 1 ou a peça 2? Eu estou indo para a direita. Se você anotou a peça 2, eu formei mais uma palavrinha. Telha. Muito bem, olha como é que ficou. E agora? Eu quero ir para a direita. Eu vou continuar para a direita, não é mesmo? Muito bem, qual pecinha eu vou usar para formar uma palavrinha com LH, CH ou NH? Se você anotou aí a peça número 1, escreva milho. Olha como é que está ficando o nosso dominó. Muito bem. Agora eu quero vir para baixo. Vou vir para baixo. Qual pecinha eu tenho que utilizar para formar mais uma palavrinha com aquela regra de LH, NH ou CH, formando um som apenas? Anotou? Peça número 2. Unha. Muito bem. Agora eu vou para direita. Para direita, eu vou formar mais uma palavrinha, então eu já tenho o chu. Qual a peça que eu posso utilizar para formar uma outra palavra que tenha, então, aquela mesma característica que nós trabalhamos? Indo para a direita, peça de número 2. Muito bem. E agora, chegamos à última peça. Olha lá, ó. Eu quero vir para baixo, para formar a última palavrinha da nossa lista sobre aquelas características, né, de letrinhas que formam um único som. Então, qual peça eu tenho que utilizar? A peça 1 ou a peça 2? Você que já pegou o jeito já deve ter acertado. É a peça 1. Colher. Muito bem. Então, formamos uma lista. Acompanhe aí, ó, na tela da TV, a nossa lista. Sonho, chefe, canhão, bicho, telha, milho, unha, chuva e colher. Todas essas palavrinhas foram escritas com aquele conjunto de letras que formam um único som. Gostou de aprender sobre mais isso? Eu também gostei. Vamos lá? Então, a aula de hoje fica por aqui. Com vocês, eu deixo aí o meu abraço e seja gentil sempre.